nunca imaginar o dia em que meu nome irá chamar para um lugar distante, onde nunca haverá. Pai amado, que linda oportunidade o Senhor está a nos dar para nos entendermos essa introdução, cujo próprio Senhor irá nos dar. Não tem como não reconhecer a voz do bom pastor, pois dentro dessa introdução encontraremos tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta graça. Pois eu lhe agradeço por essa oportunidade que nós todos estamos recebendo nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e toma minha vida para reproduzir aquilo que o Senhor já falou. Em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Bom, o livro dos reis é a introdução. Então eu começo: assim diz o Senhor dos Exércitos acerca do livro dos reis. Por acaso, amada igreja, o livro dos reis não seria apenas um único livro? Uma história contada das crônicas? Pois com o tempo, na organização da Bíblia Sagrada, a Bíblia foi fragmentada para maior entendimento do leitor. Primeira Crônica, Segunda Crônicas, Primeira Reis e Segunda Reis. Entretanto, os livros dos reis são contos deixados das crônicas. Os livros dos reis, diz o Senhor, são relatos escritos pelos reis que se fizeram presente e escreveram a respeito do rei ausente. Olha como é profundo. Os livros dos reis são relatos escritos também por profetas, por adoradores, são relatos escritos também por servas e servos do Senhor. Historiadores pesquisaram, pergaminhos foram encontrados, tábuas foram achadas, livros foram descobertos, livros antigos e livros históricos, livros modernos e livros nunca contados, livros nunca achados, livros escondidos. Por acaso, todos os relatos da vida de Davi foram escritos? Da vida de Salomão, de Josias, de Ezequias? Pois em verdade, estejam preparados para entender a respeito de monarquia. Para entender acerca do livro dos reis, devem entender a respeito do Rei dos Reis, diz o Senhor. Querem entender a respeito do livro dos reis? Pois entenda primeiro como funciona o reino dos céus, cujo há um só rei, um rei exemplar, um rei de referência, Yeshua, o Rei dos Reis. Como entender sobre Josias se não entender quem é o pai de Josias?
Como entender a respeito de Davi, se não entender quem é o pai de Davi? Davi, sendo rei, teve um rei que reinou antes dele. Quem foi o pai de Davi que reinou antes de Davi? Diz o Senhor. Foi Jessé? Talvez os teólogos e homens que não têm o meu espírito irão dizer rapidamente: o pai de Davi não era rei, era Jessé. Mas quem tem o meu espírito, diz o Senhor, sabe muito bem quem era o pai de Davi. Devem entender sobre o reinado celestial antes de entender sobre os reinados da terra, diz o Senhor. E entender sobre monarquia, que não é adúltera, uma monarquia que não tem um braço de ferro, que não tem autoritarismo, que não faz escravos, que não aprisiona suas criaturas. Pois vocês, filhos meus, diz o Senhor, devem entender sobre a monarquia do amor, da compaixão, da longanimidade, da temperança, da bondade, da paciência. Um reinado que não tem fim. Um reinado que não precisa de dias e das noites, nem do sol e muito menos da chuva. Um reinado que reina para todo sempre. Um reinado sem fim, cujo rei jamais é substituído e jamais é destronado. Consegues fechar os olhos e entender a respeito de um grande palácio? De uma grande cidade? De um grande trono? Consegues, diz o Senhor, fechar os seus olhos, buscar em sua imaginação e deixar com que seu espírito decorde para a sua imaginação e buscar nessa grande cidade um grande palácio? Um grande trono, um trono de ouro maciço, um trono cujo fogo não se apaga, ou muito menos queima as vestes reais e a coroa daqueles que a possuem sobre eles. Consegues entender a respeito desse trono? Consegues entender a respeito dos seres que estão 24 horas ao lado desse trono? Daqueles que cuidam da parte da música? Pois eu vou lhe contar algo, diz o Senhor. Talvez para alguns pode interpretá-lo como uma metáfora, para outros uma história celestial, para outros uma fantasia, uma invenção, e para outros uma revelação. Nessa grande cidade está um grande trono. Um trono de fogo, um trono que nunca acaba. Um fogo que nunca se apaga. Nela, trabalhadores trabalham. Não pelo valor do ouro
e nem pelo valor da prata ou do bronze, mas trabalham pelo valor do amor, cujo rei que está sentado nesse trono proporciona como pagamento. Esses trabalhadores trabalham pelo valor da bondade. Esses trabalhadores trabalham pelo valor da misericórdia. Trabalham pelo valor da esperança e trabalham pelo valor da graça. Não seria assim que os homens deveriam trabalhar? Em tudo o que fazem, fazê-lo com muito amor, com muita excelência. Não seria prazeroso o trabalho se o executarem dessa forma? Pois muito vem o seu trabalho como um trabalho de escravo. Afinal, os seus patrões não fazem parte do reino daquele que paga os seus funcionários com amor. Mas, se todos aprendessem a respeito desse amor, a respeito do salário pelo qual os funcionários são pagos, tudo seria diferente. Nesse reino, há anjos, ministros de louvor. Há uma orquestra preparada para tocar as mais lindas notas. Há tangedores preparados para apresentar as mais lindas canções. A mais tocante melodia, aquela que toca no profundo, na alma e no espírito. Nesse reino, há guardas que não são pagos para guardar, mas são guardas que têm prazer de ficar de prontidão, guardas que têm prazer de guardar o trono celestial. Alguns foram convidados e são convidados a andar sobre pedras fogueadas. Outros esperam alegremente pela difusão de toda a luz que sai do trono do Rei. Há um reino celeste. Não se esquecem que Lúcifer andou sobre pedras fogueadas, sobre o poder de Deus, sobre o que há de mais precioso, sobre a misericórdia, sobre a paciência, sobre o amor, sobre a longanimidade, sobre a temperança, sobre o amor do Eterno. E nesse reino, outros apenas cantam. Mas se fechar as suas bocas e não sair som algum, eles não têm motivo para viver. Porque o prazer deles é adorar. Hosana nas alturas. É apenas adorar. O prazer deles é dizer aleluia. Aleluia! O prazer deles é dizer bendito o que era, o que é e o que há de vir. O prazer deles é profetizar palavras que deveriam estar nos lábios dos homens, diz o Senhor. O prazer deles é cantar alegremente. O prazer deles é estar constantemente na presença do grande Rei. E assim continua dizendo o Senhor. O Rei tem o seu filho. O Rei tem o seu Espírito.
O Espírito do Rei, ele acalma a alma de todos. O Espírito do Rei traz direção para que todos possam ser guiados. O Espírito do Rei traz sabedoria. O Espírito do Rei, ele traz justiça. Ele é forte. Não seria o Espírito de fortaleza? O Espírito do Rei se manifesta para todos aqueles que conseguem sentir a presença do Rei. Pois alguns poderiam dizer: alguém passou por aqui. Eu senti um perfume. Este ou essa passou por aqui. O Espírito do Rei está presente para aqueles que estão vivos, diz o Senhor. E o Filho do Rei? O Filho do Rei, ele tem a coroa do Rei. Pois ele também é Rei. E reina eternamente. O Filho do Rei herdou tudo do Rei. E sendo ele herdeiro, decidiu dar parte da sua herança para aqueles que são herdeiros do Rei. Os co-herdeiros do Rei ainda não entenderam a respeito deste reinado. Ainda não entenderam a respeito do que é uma monarquia. Uma monarquia de amor, uma autoridade de força, de piedade, monarquia de verdade. Quais são os atributos outorgados a esse rei? E o que esse rei, diz o Senhor, deseja para seus súditos e para aqueles cujos estão debaixo da sua autoridade? Pois assim continua dizendo o Senhor, esse rei exige tributos. César exigia tributos. E esse rei exige tributos? As cobranças, os impostos declarados pela Suprema Majestade é a vida. Não seria tudo que uma pessoa teria? Que um ser humano teria para oferecer? A própria vida? Mais do que carro, mais do que casa, mais do que carros, casas, joias, herança, a vida não seria aquilo que tem maior valor? Pois a vida tem o maior valor. Pois é exatamente isso que o rei quer. Uma vida rendida aos pés do rei, se curvando quando o rei passa ou quando ele se apresenta em qualquer lugar em que essa vida pode estar. Enquanto tiver vida, não será isso aquilo que o rei deseja para seus escolhidos? Pois o desejo desse rei é obter alma e obter o controle total dessas vidas. O desejo desse rei é que todos se entreguem por livre e espontânea vontade ao convívio do Espírito do Rei. Certamente,
Aqueles que convivem com o espírito do rei andará de acordo como o rei anda e viverá como o rei vive. Todos aqueles que estão junto ao rei comem do bom e do melhor, diz o Senhor. Não tem choro, não tem tristeza, não tem lágrima que caiam dos seus rostos. Afinal, toda lágrima foi recolhida e enxugada. Não seria essa uma promessa? Que chegará o dia que toda lágrima será enxugada e será recolhida? Pois aqueles que vivem ao lado do Rei só têm motivo de sorrir e não de chorar. O Rei alimenta com alimento que nunca proporciona fome de novo. Um alimento que sacia para todo sempre. O Rei traz a bebida, a água que mata a sede. E todos aqueles que bebem dessa água nunca mais têm sede. Para todos que estão ao lado desse Rei, o sol não molesta. Porque há uma sombra enorme de uma grande águia. E essa sombra cobre aquele que está debaixo dela. Omnipotente. Não seria o nome dado a essa sombra? Diz o Senhor. Para aqueles que se colocam debaixo dessa sombra, não traria segurança? O que é válido? Estar debaixo dessa sombra ou estar debaixo da sombra da aboboreira? Pois aqueles que estão debaixo da sombra da aboboreira encontrará o verme que come as folhas da aboboreira. E rapidamente o sol fere aquele que está descansando, achando que tem sombra suficiente para se esconder do sol. Mas o sol é tão quente, mas tão quente, que queima a pele daquele que está debaixo da aboboreira. Mas aquele que está debaixo da sombra, este não é queimado pelo sol, e sim protegido pela sombra do Onipotente. Todos aqueles que estão ao lado do próprio Rei se sentem seguros como um escudo, estão sempre protegidos numa fortaleza. Não diria esse: o Senhor é meu escudo e a minha fortaleza? Todos aqueles que estão com esse Rei, como ovelhas que pastam, eles comem, se alimentam e são protegidos no curral. Não diriam esses: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? E as ovelhas não teriam a liberdade de andar pelos vales verdejantes? Aos mais altos montes, o homem pode olhar. Nessa grande cidade, atrás dos grandes montes, está o grande Rei que proporciona socorro. Para o homem, não seria o dito: levantai os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Pois esse Rei tem a autoridade.
Esse rei tem amor. E todos aqueles que estão com eles estão satisfeitos por estarem em seu palácio. Mas há aqueles que não têm palácios. Então, o que o filho do rei proporcionou? Moradas. Para aqueles que não têm palácios, o filho do rei proporcionou moradas para esses. Não seria também falado a respeito desse dito? Na minha casa há muitas moradas? Pois assim diz o Senhor, amada igreja. Esse rei tem um exército que briga ferozmente para defender o rei. O exército é tão grande que não se consegue contar o número dos seus soldados, dos seus cavalos e dos seus cavaleiros. O exército tem aquele que sabe manusear muito bem a espada, o arco e a flecha e sabe muito bem defender-se com o escudo. No exército, um só soldado pode matar 180.000 homens. E todo o exército do santo pode dormir. Entre velhos, mulheres e crianças, esses dormem dentro da Jerusalém. Pelo lado de fora dos muros da cidade, veio o rei da Assíria. Lembra? Senaqueribe? E veio um só soldado para matar todos os homens do maior exército da terra. Desse exército, um só soldado derruba do seu trono o maior de todos os dragões, diz o Senhor. E expulsa do seu lugar o maior dragão e todos os que se alimentavam do dragão. Pois soldados fecharam lugares aonde ninguém pode entrar e ninguém pode encontrar, a não ser a quem é dado a chave desse lugar. 7 soldados têm autorização para derramar taças e cada taça trazem o seu significado, que ajuntando todo o exército da terra não é capaz de detê-los. Quem são esses soldados a serviço do rei? Repita comigo. Os seres viventes, os querubins, os serafins, os anjos e os arcanjos do Senhor. Agora, se um soldado mata tantos homens, imagina legiões de soldados iguais. Pois o homem não tem dimensão em seu pensamento da grandiosidade desse reino, ou muito menos do poder desse rei, diz o Senhor. O cérebro e a mente humana não consegue imaginar. Pois eu lhe garanto, assim diz o Senhor, o homem é limitado. Assim diz o Senhor. O homem mais inteligente do mundo não consegue imaginar a proporção, o poder, a autoridade que esse rei tem sobre o universo. O homem é tão limitado que consegue mandar máquinas, tecnologia para o espaço.
e ainda estão desenvolvendo robôs para visitar outros planetas próximos da Terra. Mas por acaso, o homem consegue ir ao Sol? Consegue ir a Plutão, a Netuno, a Júpiter, a Saturno? Pois em verdade, o Sol, a Terra, a Lua e todos os planetas estão em seu devido lugar e são sustentados pela gravidade e poder da mão desse Rei. Se todas as nações da Terra pertencem a esse Rei, quanto mais imaginar toda a galáxia. Mas mesmo vocês imaginando, vocês não conseguem ter a dimensão de 1% do tamanho e do poder desse Rei. Assim diz o Senhor. Pois em verdade eu vos digo, existe um Rei sobre todos os reis. Então, vamos aprender sobre os reis da terra? Assim diz o Senhor. Eis aí a introdução do livro dos reis. Uma voz inigualável, uma sabedoria que não é desse mundo. É aquilo que hoje o Senhor tem nos dado. Que cardápio excepcional. Obrigado, Rei. Obrigado, Senhor, por nos dar entendimento sobre o que é um reinado exemplar, o que é a verdadeira referência de um rei no qual todos os reis da terra deveriam se espelhar. Mas ninguém quer se espelhar ao seu reino. Nações colocam a Bíblia e juram em nome da Bíblia, mas não querem viver a Bíblia. Mas em breve virá o Rei dos Reis. Um reino exemplar, um reino único que irá reinar e dominar sobre todos os habitantes da terra. Quando a nova Jerusalém virá. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender acerca da verdadeira monarquia. Em nome de Jesus. Amém. Sábado que vem, nós iremos iniciar o primeiro capítulo do livro dos Reis. Se preparem, são histórias maravilhosas, histórias sobre Salomão. Vamos falar um pouco sobre o reinado de Davi. Enfim, que presente extraordinário. E vocês que querem aprender mais e mais e mais do Senhor, eu te convido a se aproximar de nós. Eu te convido para você ter fome e desejo de conhecer a Bíblia. Seja você católico, seja você de outra religião, seja você evangélicos, mas que não são ensinados, porque talvez ninguém cuida de você até o dia de hoje. O que espera? Faça tu parte desse ministério, mas é necessário que vocês queiram de verdade. Não tem como você seguir os passos do Senhor sem você querer ter um compromisso com o seu Senhor. Lembra, para fazer parte de um reinado,
você deve prestar conta com o Rei. Assim funciona no natural e assim funciona no reino espiritual. Se verdadeiramente tu quer ter compromisso com o Rei, Ele se revelará a você. O Rei, afinal, fica na sua fortaleza, no seu trono. Quer conhecê-lo? Permanece na fortaleza. E no dia que ele passará nas vielas da sua fortaleza, talvez tenha oportunidade de vê-lo ou de perto ou de longe. Mas para isso, entra na fortaleza. Aqui na OC, na Online World Church, nós temos uma fortaleza, uma cobertura espiritual que cuidará da tua vida. Vamos lá. Faça a tua parte desse ministério. Vocês estão vendo o QR Code aqui presente? Aproxima seu celular e diretamente irás ter acesso ao cadastro. Preencha o seu cadastro e iremos entrar em contato contigo, tá bom? Se prefere, você pode entrar no meu site, no crisduran.com.br. Anotou? É fácil, Crisduran com CH, tá? .com.br. Quando verás escrito Online World Church, que é a janela da igreja, você aperta e embaixo preenche o seu cadastro. Que oportunidade o Senhor, o Rei dos Reis, está a lhe dar. Nós cuidamos de vida, cuidaremos de ti, serás incentivada ou incentivado a prosseguir e a permanecer firme até o fim. E o fim já está perto. Um grande abraço para todos vocês, meus amados. E não se esqueça, 2 vezes por semana nós temos esse encontro, tanto terça-feira como os sábados, às 21 horas, no canal da OC. Abraço para todos.